Na Avenida JK, bem Brasil Pastéis. Uma delícia! Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Moderna e do blog Douglas Batista. Hoje, terça-feira, 14 de julho de 2020. Agora, 12h, 2 está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. 8 cidades do Oeste dão indícios de controle da pandemia. Uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente pelo Direto ao Assunto hoje. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz na operação de áudio e Bonfim daqui a pouquinho trazendo informações para a gente, direto das ruas da cidade. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. E hoje temos pergunta, né, Raquel? Temos sim, Débora. Daqui a pouquinho vai estar liberado para você participar com a gente pela nossa enquete no Facebook ou pelo WhatsApp. A pergunta de hoje é: você acredita que o Oeste pode controlar o avanço da pandemia? Participe! E se você tiver sugestões para como você acredita que o Oeste pode superar essa pandemia ou controlar, também traga suas sugestões para a gente, por favor. Como a gente sempre traz aqui no Direto ao Assunto, vamos falar da ocupação do Hospital do Oeste, que é referência na nossa região, que hoje tem 16 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Eu vou continuar utilizando esse dado da UFOB, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia, onde especialistas se reúnem e apresentam esses dados. Então, vou continuar utilizando o dado da UFOB. Atualmente, são 16 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. A taxa de ocupação ontem era de 75%. Então, temos apenas 4 leitos de UTI disponíveis no HO, que é o hospital de referência. Hoje, na coluna Em Forma, com Alex Personal Trainer, vamos continuar falando de ansiedade e transtornos associados, com a participação da dermatologista doutora Cristiane Seafield. Daqui a pouco, eu vou trazer dados sobre 8 municípios aqui do Oeste da Bahia que estão sem casos novos de Covid-19 há mais de 15 dias. Como eu falei no início, esses 8 municípios dão indícios de que estão controlando a pandemia. Há um município mesmo em específico que está há 51 dias sem casos de Covid. Daqui a pouquinho eu trago esses dados para vocês. E a Universidade de Brasília expulsa 15 estudantes, caça diplomas e anula créditos por fraude em cotas raciais. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês também essa matéria. Participe com a gente pelo WhatsApp 3628-2306 e pelo Facebook também. Agora a gente vai ficar sabendo como é que fica o tempo aqui na nossa região. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel, e para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto, tempo em Luiz Eduardo Magalhães, terça-feira de sol com algumas nuvens e não chove, máxima de 32 graus. A umidade está baixíssima, variando entre 29% e 73%. Dicas de hoje é: beba bastante água e use soro para lavar nariz e olhos. Amanhã, temperatura variando entre 12 e 31 graus. Em São Desidério, máxima de 32 graus. Sol com algumas nuvens também em Barreiras, máxima de 32 graus. Agora vamos falar da cotação dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos.
A soja está custando R$ 96,33, alta de 0,17%. O milho vale R$ 38,25. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 93,47. Os dados são da AIBA. A arroba do boi gordo está custando R$ 215, segundo a Acreoeste. E para esta terça-feira, o dólar vale R$ 5,44, vem tendo uma alta aí de ontem para hoje. O dólar, mas até o presente momento, R$ 5,44. É com você, Raquel. Obrigada, Débora, pelas informações. Tem participação dos nossos ouvintes lá pelo Facebook também. O Antônio Correia Júnior dando boa tarde para a gente. Boa tarde também para o Antônio. O Kleber Cabral acompanhando a gente, comentou também. Boa tarde, Raquel, Débora, ótima terça-feira para todos. Muito obrigada, Kleber, para você também. A Vanderleia Cima comentou, boa tarde para você, Vanderleia. Muito obrigada pela audiência. Jacaré André Gonçalves comentou aqui, ele opinando sobre a nossa enquete de hoje. Se houver contrabalho em equipe das prefeituras, acredito que sim. Débora, repete para a gente a enquete, por favor. A enquete de hoje é: você acredita que o Oeste pode controlar o avanço da pandemia? O Jacaré acredita que sim, né? Como ele falou aí, se tiver um trabalho em conjunto das prefeituras, acredito que sim. Ele complementou aqui, se o mapa que vemos na Globo de manhã está correto, o índice é muito mais baixo que nas regiões perto de Salvador. Tem esse detalhe, né, Jacaré? A região metropolitana de Salvador, realmente onde concentra a grande maioria dos casos, Salvador, Camaçari, Feira de Santana, apesar, mas ao mesmo tempo, a disponibilidade de leitos é muito maior na região metropolitana e também no sul do estado. Se você acompanhar as últimas matérias do governador, você vai perceber que essa oferta só tem aumentado na região sul, extremo sul e região metropolitana de Salvador. Então, tem muito mais casos, mas também tem muitos leitos de UTI disponíveis. Aqui na região oeste da Bahia, o que acontece? A gente está distante da capital Salvador, a 900 quilômetros. A gente está distante também do HO, que é o hospital referência, a 90 quilômetros. E a nossa capacidade hospitalar é baixíssima. Quais são os municípios aqui do Oeste? Nos 36 municípios, uma população de quase 900 mil habitantes. Quais são os municípios que têm hospital e que têm capacidade hospitalar, leitos de UTI? Me diga aí, quero ver sua participação também em relação a isso. Esse é o nosso diferencial. A gente está longe da capital, a gente tem menos ofertas de leitos, a gente não tem leitos de UTI, praticamente nada. Hoje temos 4 leitos de UTI no HO. Então, tem toda essa questão para se analisar, né, o contexto de tudo isso. Tem menos casos, mas também tem teste para todo mundo, porque a gente traz um dado, né, o dado oficial. Mas extraoficialmente, a gente pode pensar aí que isso pode ser 3 ou 4 vezes maior, porque nem todo mundo é testado, nem todo mundo é internado. Então, a gente precisa prestar atenção nisso também, do que não é oficial. Tem participação aqui. Vera Terezinha Alves comentou: o prefeito tenta deixar tranquilidade como se estivesse tudo bem, mas não vejo tranquilidade não. O Jacaré comentou aqui: essa realidade eu não sabia, moro aqui há pouco tempo. Pois é, Jacaré, fique sabendo, nossa situação é um pouquinho mais complicada, bastante complicada. Mas, né, vamos viver a utopia, como disse Débora ontem para mim, né, Débora? Vamos viver na utopia, vamos acreditar que tudo vai dar certo, que a gente tem leite suficiente, vamos tentar viver assim. Porque é só desgastante, infelizmente. O Fábio Sati, boa tarde, turma boa do rádio. Um abraço para o Fábio Sati. Seu Eduardo Brasil, bom dia, meninas, estou com vocês. O Robério Araújo comentou também: boa tarde, estou em Campo Formoso, Bahia. Um abraço para o Robério. E o seu Eduardo Brasil complementou aqui: eu só dou boa tarde depois do almoço, enquanto não almoçar ainda é bom dia. Então, bom dia, que a gente não almoçou ainda. Acho que Débora já almoçou, Débora? Já. Tá bom. Vamos chamar o Bonfim, ele tem informações pra gente. Oi, Bonfim, boa tarde, seja bem-vindo. Muito bem, boa tarde, Raquel, boa tarde, Débora Muniz, um grande abraço, boa tarde para você que está acompanhando a edição desta terça-feira do Jornal Direto ao Assunto. Hoje a gente fala de um ponto diferente, estamos aqui na Praça da Igreja Matriz, praça principal aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Passamos agora há pouco ali pelas vias da BR-242, observando toda a trajetória do trânsito aqui na nossa cidade. Já começa forte, movimentação aqui tranquila, um pouco mais forte ali na rua Castro Alves. A gente nota também a movimentação também diferente na rua Paraíba também, para os veículos que estão vindo ali da
Eduardo Campos, sentido BR-242 até a Avenida JK. Movimentação forte também na Avenida Salvador, principalmente no cruzamento, passei agora há pouco ali no cruzamento da JK com a Salvador, e a gente nota sempre essa grande movimentação, os veículos que saem do centro da cidade, ou da paralela, ou das vias da 242, sentido Avenida Salvador, no cruzamento ali da JK, tem que aguardar, porque nesse exato momento é um congestionamento, aí começa aquela formação de filas duplas, os veículos aguardando ali a passagem, para a travessia da JK ou acessar a Avenida JK. Por isso a gente pede para você, condutor, que faz todo dia esse percurso, tranquilidade, cautela, porque a gente nota ali um grande número de registros de acidentes bem naquele cruzamento, principalmente nos dois sentidos, para quem vai atravessar a JK sentido ao setor universitário, como também para quem vem do setor universitário ali na travessia da Avenida JK, Salvador e JK, sempre aquele ponto bem complicado. E olha só, a gente traz também a informação a respeito, o IPVA no estado da Bahia, ele foi adiado, o pagamento do IPVA, principalmente para quem tem transporte escolar, transporte de vans, foi adiado deste ano 2020 para 2021, tudo isso em consequência a toda essa problemática da pandemia do coronavírus. Então, para quem é responsável por transporte de passageiros, transporte de vans, vai ter, portanto, esse tempo a mais, não vai desembolsar neste ano de 2020 aí os impostos relativos ao pagamento de IPVA, isso porque foram aí transferidos para 2020, essa novidade anunciada ontem à noite pelo governador Rui Costa durante a transmissão que ele faz sempre em suas redes sociais, transferindo, portanto, esse prazo desse pagamento da taxa para setembro de 2021, motivado pela economia gerada, essa situação, no problema da economia gerada aí pela pandemia do coronavírus. O governador assinou o decreto autorizando a medida um pouco antes de iniciar a sua live e lembrou que os estados receberam muitas solicitações, representantes do segmento para suspender, principalmente o estado da Bahia, um estado muito grande, que tem muito transporte nesse serviço de passageiros, de vans, de escolares, e todo esse segmento. Então, devido a tudo isso, ele assinou, portanto, esse decreto. Dessa forma, o pagamento fica prorrogado até 30 de setembro de 2021, em cota única, ou nas 3 parcelas, com vencimento 30 de julho, 31 de agosto e também 30 de setembro do ano que vem, ou seja, já em 2021. Além de automóveis ligados à condução coletiva de escolares, estão contemplados também veículos que fazem serviço de transporte interno turístico, desde que atendam aos requisitos regulamentados e estejam autorizados pelo órgão competente. E ainda também carros utilizados em aula de direção veicular pertencentes também às autoescolas, ou seja, todos esses segmentos estão inclusos e vão pagar somente no próximo ano. E para quem fica de olho e aguardando aí anúncio e divulgação de leilão, tem mais um leilão chegando aí, leilão com lances a partir de R$50 da Polícia Rodoviária Federal. Então, fique atento para você que fica aguardando, tem muita gente que fica aguardando o surgimento do anúncio de leilões para participar também. Um leilão de veículos classificados como sucatas será realizado pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Paulo Afonso, que fica aqui no interior da Bahia, no norte do estado da Bahia, entre os dias 16 e 30, agora do mês de julho, na modalidade online, com lances iniciais a partir de R$50. As ofertas poderão ser feitas pelo site da empresa leiloeira. Os lotes já estão abertos para os lances antecipados. Lembrando que os bens arrematados como sucatas utilizados para reciclagem de peças não poderão ser registrados ou licenciados, e tem circulação proibida nas vias públicas, ou seja, somente sucata, então, vai servir para ali retirada de peças. As oficinas fazem isso sempre, as empresas que trabalham com peças também, então,
quando relativos à sucata, somente para este objetivo, não podendo transitar nas vias públicas, né? Ao todo, 300 veículos sucatas estão disponíveis no edital, portanto, é do tipo maior lance ofertado, né? Que é o lance, portanto, os lances que serão ofertados neste leilão. Tá aí, portanto, você tem interesse, então entre lá no site, a PRF vai indicar o site para que você possa, então, participar desses leilões. E para a gente saber um pouco mais a respeito dos acontecimentos aqui da Retran de Luiz Eduardo Magalhães, a gente vai ouvir, portanto, a Dayana Bastos, que é a coordenadora da Retran aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Ela vai falar agora a respeito, então, dos trabalhos e demanda que se passa agora, os serviços ofertados diante dessa pandemia do coronavírus aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos, portanto, acompanhar, né, este áudio da Dayana Bastos. Nós retornamos o atendimento mediante agendamento, tá, Geisa? Então, para ter o atendimento hoje na Retran, é necessário que seja feito aí o agendamento através do portal do Saque Digital, tá? Saque Digital. O endereço é www.saquedigital.ba.gov.br. O cidadão vai acessar esse portal e vai fazer ali o seu agendamento para a Retran de Luiz Eduardo Magalhães, certo? Ele vai comparecer ao órgão no horário agendado. Eu só gostaria de ressaltar, Geisa, que continua sendo obrigatória a utilização das máscaras, então o cidadão que fizer o agendamento, quando comparecer na Retran, deve estar fazendo uso das máscaras, tá? E também é muito importante que ele vá sozinho, evite acompanhantes, certo? Se o cidadão tiver alguma dúvida referente ao agendamento, pode estar entrando em contato com a gente. Nós estamos atendendo na Retran das 8 às 14 horas através do telefone, tá? Então, dúvidas, entre em contato através do telefone 3628-0173. Alguns serviços também não retornaram, certo? Então, por exemplo, provas práticas e teóricas continuam suspensas, né? Permanecem suspensas ainda por tempo indeterminado em toda a Bahia. Por enquanto, não temos nenhuma previsão de quando vai retornar as provas práticas e teóricas, certo? Geisa, eu só gostaria de acrescentar que o agendamento não é gerenciado por nós aqui na Retran. O agendamento ele é gerenciado pela Secretaria de Administração Pública do Governo do Estado através do Saque Digital. Então, nós temos consciência da dificuldade enfrentada ao tentar fazer o agendamento. A população está tendo muita dificuldade, principalmente com disponibilidade de datas. Mas isso, nesse momento, é inevitável, porque nós estamos atendendo apenas 50 atendimentos por dia, que é o limite máximo estabelecido pelo governo do Estado. Nós não podemos atender um número maior que 50, e a nossa demanda é muito maior que isso. Então, infelizmente, a gente vai enfrentar esse problema por um período. Enquanto durar o período de pandemia, nós estamos com esse número limitado a 50 pessoas, 50 atendimentos, e nós já temos aí uma demanda reprimida, e normalmente o nosso atendimento diário seria em média de 200 atendimentos, Então, essa dificuldade em conseguir o agendamento é natural diante dessa situação. Mas, infelizmente, a única forma de conseguir manter o atendimento é através do agendamento. Se não fosse possível fazer o agendamento, infelizmente o atendimento teria que ser suspenso. Então, o agendamento, de certa forma, mesmo que limitado, ainda é o melhor que podemos fazer na situação atual. Tá? Então, Geisa, a princípio seria isso. Eu quero dizer para a população que a deliberação 185, ela continua valendo. A deliberação 185 do CONTRAN, ela prorroga a validade de habilitações vencidas a partir do dia 19/2/2020.
Então, todo cidadão que tem a sua habilitação vencida a partir do dia 19/2/2020, não se preocupe se você não estiver conseguindo fazer a sua renovação, porque você está resguardado, você pode continuar conduzindo, né, sem ser penalizado por isso, tá? Então, Geisa, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e desejar a todos um ótimo dia. Tá aí a participação da coordenadora do RETRAN, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, falando aqui para a população, para os nossos ouvintes da Moderna FM. Agora, 12h21, vou trazer participação dos nossos ouvintes lá pelo Facebook. Deixa eu olhar aqui rapidinho, tem participações. Daqui a pouquinho eu vou trazer também os dados do Oeste, das cidades que estão dando indícios de controle da pandemia. É um dado positivo, mas com ressalvas também, que a gente sempre fala das ondas, né? Tem aquela primeira onda, segunda onda, como aconteceu em Barreiras. Barreiras ficou 15 dias sem casos novos. O governador Rui Costa reabriu a rodoviária de Barreiras e a gente está vendo a situação que está em Barreiras agora. Já 8 ou 9 mortes no município de Barreiras. Então, tudo tem ressalva, os dados são muito dinâmicos. Em um dia a coisa pode melhorar um pouco, mas depois de 2 semanas pode piorar novamente. Tudo é muito, muito rápido mesmo, né? Todas as informações são consumidas muito rápido, principalmente em relação a essa pandemia. Tem participação do Ciel lá no Facebook. O Jacaré mandou aqui alguma coisa relacionada a Bonfim, né? Abração ao Super Bonfim, admiro o seu trabalho. Ciel Pereira Nascimento comentou: boa tarde, para controlar essa pandemia ao ponto de zerar os casos, tudo depende dos órgãos e principalmente da população. Parar de fazer festinhas particulares. Obrigada, Ciel, pela sua participação. O Francinaldo, boa tarde. O prefeito está pensando só nas eleições. Quem acompanhou a entrevista com o prefeito Oziel ontem aqui na Moderna FM percebeu que a gente vai continuar como está, a princípio. Ele disse que essa semana tem reunião do colegiado, daquela comissão de enfrentamento da Covid, mas, pelo que a gente tem acompanhado, nenhuma outra ação mais efetiva deve ser tomada aqui no município. A Sueli Guimarães participando com a gente lá no Facebook também, dando boa tarde. Boa tarde para você também, Sueli Guimarães. Vou trazer aqui dados da Covid-19 no município de Luiz Eduardo Magalhães. Eu estava fazendo uma conta rápida aqui. Nos últimos 5 dias foram registrados 105 casos novos aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães. Eu vejo muita gente comentando nas publicações do boletim: mas vocês não falam dos curados. A gente tem falado aqui dos novos casos, de como a pandemia está realmente afetando o município de Luiz Eduardo Magalhães e de como as pessoas estão adoecendo. Então, a gente traz esses dados do adoecimento da população. A gente fica super feliz com essas pessoas que se recuperaram da Covid-19, mas, como eu falo sempre, não é um dado certeiro, porque ontem mesmo, na entrevista com o secretário de saúde do município, Felipe Mellen, eu disse a ele que parecia que sim, parecia que o tratamento dessas pessoas estava dando certo. Por que parecia? Porque eles não testam a pessoa depois que passou aquele isolamento. A pessoa não é testada. Se a pessoa não tem mais sintomas, passaram uns 15 dias, essa pessoa é liberada automaticamente. Não, eles não fazem o teste para saber se a pessoa adquiriu o anticorpo. Tem uma nota técnica do Estado que não recomenda realmente a testagem. Então, parece que sim. Quem vai confirmar que essas pessoas não irão pegar novamente a doença? Eu que não vou, porque não sou especialista e, como a gente sempre fala, os estudos são muito preliminares, ninguém tem certeza de nada. Eu conversei com minha prima, que trabalha no enfrentamento da pandemia, na região metropolitana de Salvador, e ela falou que atendeu recentemente uma pessoa que já tinha tido o caso, sofreu de Covid, ficou bom e voltou com agravamento. Então, né, quem pode afirmar que essa pessoa que já teve Covid não pode pegar novamente? Então, por isso, né? Parece que sim, essas pessoas são consideradas curadas. A gente torce que sim, elas continuem assim e não peguem novamente a doença, mas não tem como afirmar, infelizmente. Patrícia Miranda participando. Boa tarde, Deb, Raquel. Boa tarde para você também, Patrícia. Um abraço. Obrigada pela sua audiência. Débora, tem um recadinho pra gente agora?
Super Lojas Nosso Lar é o Super Verão Nosso Lar. Toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas e promoções nas Super Lojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 639-9942-5461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Daqui a pouquinho tem a nossa coluna em forma com Alex Personal Trainer, toda terça-feira aqui com a gente participando. Terça-feira também é dia da participação do Dr. Tiago Maia, Sua Saúde com o Dr. Tiago Maia, mas infelizmente ele não vai poder participar hoje, mas participa com a gente amanhã no segundo bloco, então fique atenta. Vamos falar de Covid-19 aqui no Direto ao Assunto amanhã, mais uma vez, né, para chamar a atenção das pessoas da necessidade das prevenções, porque agora realmente a nossa atitude individual vai contar muito, porque pelo poder público a gente está vendo que não vai acontecer. Então, é um compromisso nosso, a gente tem que tomar essa posição, né? Tentar ao máximo cumprir essas regras de prevenção, pensando sempre que não há muitos leitos de UTI disponíveis, torcer para que se adoecer a gente tenha sintomas leves. É isso que eu fico pensando, porque no oeste da Bahia, com todo esse cenário que a gente já trouxe aqui para vocês, é o que a gente tem que torcer. E preservar nossas pessoas, né? Os doentes crônicos, os mais velhos. A Damiana Maria está aqui comentando. Boa tarde, parabéns pelo belo trabalho de vocês, mantendo a população informada. Um abraço, Damiana. Muito obrigada. É o que a gente preza sempre trazer para vocês aqui, né? Deixar vocês informados. Como prometido, deixa eu falar aqui sobre essas 8 cidades que dão indícios de controle da pandemia aqui no oeste da Bahia. Essas cidades estão sem casos de Covid-19 por mais de 15 dias, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado. São elas: Jaborandi, que está há 51 dias sem novos casos, né? Parece que está vencendo mesmo a pandemia. Vanderlei, que está há 40 dias. Angical, 35 dias sem novos casos. Catolândia está há 30 dias sem novos casos. Tabocas do Brejo Velho está há 16. Feira da Mata também. E Baianópolis também está há 16 dias sem novos casos de Covid-19. Coribe está sem casos novos há 15 dias e a gente torce, né, para que essas cidades consigam realmente controlar e talvez vencer, quem sabe, vencer essa pandemia. Então, são 8 cidades no oeste da Bahia onde as pessoas se sentem mais seguras e é possível respirar um pouco mais, porque a doença parece, né, como eu falei, dá indícios de que está controlada. Coribe está sem casos novos há 15 dias. Então, 8 municípios do oeste da Bahia que dão indícios de que essa pandemia pode ser controlada. Essas cidades também apresentam coeficiente de incidência, que a gente sempre fala aqui, é esse dado que representa a possibilidade de adoecimento da população. Essas 8 cidades têm um índice de 40%, abaixo de 40%. Angical, por exemplo, tem um índice de 7,15%. É a cidade mais segura do oeste para se viver nesse momento. Então, as pessoas lá têm apenas 7,15% de chance de adoecer de Covid-19. Então, o povo de Angical deve estar festejando, né? Mansidão, cidade do oeste que tomou as medidas mais duras até o momento. A gente falou de Mansidão. Eu trouxe aqui o decreto do prefeito de Mansidão. Mansidão só tem um problema, que a gente não consegue falar com ninguém de lá. A gente já tentou aqui, eu, Geisa, todo mundo, mas a gente não consegue. Eu trouxe aqui o decreto de lockdown no município. Deixa eu trazer só algumas medidas que eles tomaram lá. Proibiram qualquer reunião pública ou privada, inclusive de pessoas da mesma família que não coabitem, independentemente do número de pessoas. E esse decreto foi prorrogado. O acesso à cidade também foi contido.
O comércio lá também foi reduzido. Só funcionou delivery 2 semanas direto. O funcionamento de essenciais também com limitação. E lotéricas e bancos também 20% apenas da capacidade. Até clínicas, consultórios e laboratórios também tiveram a suspensão das atividades. Então, Mansidão liderava o coeficiente, com o maior coeficiente do oeste da Bahia, esse índice de adoecimento da população. Mansidão conseguiu superar esse índice. Mansidão agora saiu da liderança e agora foi para a terceira liderança. Quem lidera no oeste agora? Luiz Eduardo Magalhães, que nos últimos 5 dias registrou 105 casos novos de Covid-19. Lenha é a cidade com maior possibilidade de uma pessoa adoecer com Covid-19 no oeste da Bahia. Estamos nesse município. E esse dado, ele pode representar um controle da pandemia, como eu falei, nesses municípios citados, né? Jaborandi, Vanderlei, Angical, Catolândia, Tabocas do Brejo Velho, Feira da Mata, Baianópolis, Coribe. Mas, ao mesmo tempo, lembramos que a quantidade de testes é insuficiente. Por isso, os dados podem ser diferentes dos oficiais. Lembramos mais uma vez. Há também as ondas, que eu falei no início, que vão e vêm, né? Obviamente, ondas vão e vêm. Como aconteceu em Barreiras, que eu citei também. O município ficou sem novos casos por mais de 15 dias, reabriram a rodoviária e os casos voltaram com força total. Então, atenção, né? Os dados são dinâmicos e a segunda ou terceira onda pode ser pior do que a primeira, infelizmente. Mas, quem sabe, esses 8 municípios do Oeste consigam vencer a pandemia. E estamos felizes também por Mansidão, que a gente percebeu que o prefeito realmente tomou medidas duras e Mansidão saiu da liderança da possibilidade de adoecimento, está há 11 dias sem casos de coronavírus. Então é um exemplo, um grande exemplo para o oeste da Bahia. A gente traz os exemplos aqui, né, importantes, para quem sabe outros gestores se inspirarem. 12:32. Débora, eu acho que eu vou te atrapalhar um pouquinho, mas vamos para o apoio gravado, a gente volta com o professor Alex então. Todos os ritmos. Moderna FM. Sicredi União. Informa a hora certa. 12:31. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$100 e concorra a um smartphone por semana, notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Procure uma agência Sicredi e participe. Super Verão Nosso Lar. Climatizador Unvox de 699 por 549. Ventilador 40 centímetros mesa de 149 por R$99. Split Grid 12.000 BTUs de 1.999 por 1.799. Barraca 4 pessoas de 249 por 199. Caixa térmica 28 litros de 89 por R$69. Tenda 3x3 de 1.599 por 1.249. Toda loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. Acesse nossas redes sociais. Super Verão Nosso Lar. Moderna FM. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Unopar sabe que neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online, unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. Olha lá o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui. Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco. Dê um zigue no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo. Dei um zigue no mosquito. Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado, Bahia. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:34.
Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Meio-dia, 36 minutos, estamos de volta. Tem participação, Débora, no WhatsApp? Temos participação no WhatsApp, Raquel Santana. A Gilda comentou aqui, boa tarde a todos, bom programa e muita luz. Obrigada, mãe. Um abraço para a senhora. Mãe acompanhando a gente pelo aplicativo da Rádio Moderna. Um abraço, saudade também. Muita luz para a gente, estamos precisando. Todo mundo querendo mudar para Angical, porque a cidade mais segura no Oeste, né? Com índice de adoecimento baixíssimo, 7,15%. Deixa eu achar aqui rapidinho. 7,15%. A cidade mais segura do Oeste da Bahia. Lá, as pessoas só têm a possibilidade de adoecimento de 7,15%. Em Luiz Eduardo Magalhães, já passamos dos 500%. A situação no Oeste da Bahia, infelizmente. Agora a gente vai falar... Deixa eu achar aqui rapidinho, me atrapalhei um pouquinho aqui. É a nossa coluna Informa com o Alex, personal trainer. O professor não pôde participar ao vivo com a gente, mas mandou áudio gravado. Na coluna Informa de hoje, vamos continuar falando de ansiedade e transtornos associados com a participação da dermatologista, a doutora Cristiane Seafield. Eu vou trazer um pouco do currículo do professor Alex, como a gente sempre faz aqui, né? O personal trainer é há 17 anos, graduado em licenciatura plena em Educação Física pela Unipar, especialista em docência do ensino superior e psicopedagogia clínica, professor de Educação Física, atuante em redes de ensino privadas e públicas, coach e sócio proprietário da VO2, assessoria esportiva e laboratório de performance humana. Ele é produtor e organizador de eventos e projetos esportivos. Um pouquinho do currículo do professor Alex. Ele mandou áudio pra gente. Débora, play, por favor. Boa tarde, Raquel. Olá a todos os ouvintes da Moderna FM. É um prazer enorme estar aqui mais uma terça-feira, trazendo a nossa coluna semanal em forma. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. E a gente vai tratar sobre um tema muito importante que tem se tornado cada vez mais comum nas pessoas próximas da gente, né? Quem nunca ouviu aí pessoas que estão no nosso cotidiano reclamando sobre ansiedade? Ou talvez você mesmo que está me ouvindo aí agora está se sentindo ansioso ou ansiosa, mas afinal de contas, o que é ansiedade? Quais são os sintomas? E a ansiedade tem tratamento? A maioria das pessoas elas não sabem o que fazer numa crise de ansiedade. Por isso, nós estamos trazendo aqui uma série sobre ansiedade com vários profissionais de várias áreas da saúde para tratar sobre esse assunto e trazer dicas importantes para a saúde de todos nós. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook está vendo eu rindo, né? Às vezes é um assunto sério e eu acabo rindo aqui. Culpa de Débora Muniz. Débora Muniz é um humorista nas horas vagas. Então, vocês viram eu rindo aí, qualquer coisa, né? Sério, eu acabar rindo, me perdoem, mas é Débora Muniz que faz isso comigo. O professor Alex deu boa tarde para a gente. Boa tarde, professor. Mais uma vez, é sempre bom a gente tê-lo aqui no nosso Direto ao Assunto, toda terça-feira, em forma com Alex, personal trainer. E agora vamos ouvir a doutora Cristiane. Ela é formada em Medicina pela Universidade de Cuiabá, especialista em Dermatologia pelo Hospital da Gamboa, no Rio de Janeiro, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Boa tarde, doutora. Olá, pessoal. Gostaria de agradecer a todos da Rádio Moderna, em especial ao professor Alex, pelo convite de estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho sobre como o estresse e a ansiedade podem afetar a saúde da nossa pele. Em especial nesses dias de quarentena que estamos vivendo, né, momentos de muitas incertezas,
em relação à nossa saúde e às nossas rotinas, o nosso organismo, ele interpreta isso como uma situação de estresse. Quando a gente submete o nosso organismo a situação de estresse contínua, durante um tempo grande, ele pode desencadear, alterar o nosso sistema imunológico e provocar doenças e até mesmo agravar doenças já pré-existentes. As doenças mais comuns que nós temos no nosso organismo que sofrem essa influência são a dermatite seborreica, a acne, psoríase, vitiligo e queda de cabelo. Na minha prática clínica, o que eu mais tenho visto nesses últimos meses é a dermatite seborreica. Então, por isso eu escolhi elas hoje para vir aqui falar eu escolhi essa doença para vir falar para vocês um pouquinho hoje. Então, a dermatite, um paciente quando chega para mim com dermatite seborreica, ele geralmente chega aqui e fala assim: doutora, eu tenho uma caspa no meu couro cabeludo. São umas casquinhas, umas caspas que coçam, que deixam meu couro cabeludo avermelhado, descascando. E agora essa caspa tá se apresentando também no meu rosto, nas minhas bochechas, na minha sobrancelha, deixando meu rosto com aspecto oleoso e ressecado ao mesmo tempo por essas casquinhas que descamam. E isso está acontecendo também atrás da minha orelha, e os homens se queixam também na região de barba. Então, é uma doença que pode afetar tanto o rosto quanto o couro cabeludo. E o que pode ser feito nessas situações, né? Então, nós vamos tratar essa condição, a dermatite seborreica, com produtos tópicos à base de antifúngicos, anti-inflamatórios e, muitas vezes, medicamentos orais, dependendo do grau dessa inflamação. Por que nós usamos esses produtos para tratar, né? Porque a dermatite seborreica, ela é um desbalanço entre o nosso sistema imunológico e fungos que moram na nossa pele. Quando ocorre uma baixa da imunidade, esses fungos eles aumentam em quantidade e começam a produzir substâncias que vão inflamar a nossa pele. Então, dessa forma, vai causar a doença. E além do tratamento medicamentoso, né, a gente vai precisar de um médico dermatologista, um médico clínico para avaliar a situação, para ver qual vai ser a melhor opção. Se vai ser tratamento tópico, se vai ser só antifúngico, se vai precisar de um medicamento anti-inflamatório também para tratar aquela situação. Mas o que em casa nós podemos fazer, né, no nosso dia a dia para melhorar nossa condição, para que o nosso sistema imunológico também mais fortalecido consiga nos ajudar a combater essas doenças que sofrem a influência da nossa imunidade, da nossa parte emocional também. Então, ações de autocuidado, né? Se alimentar bem, com uma alimentação através que tenha bastante frutas e verduras, carne magra, evitar doces, diminuir a ingestão de carboidratos, tomar bastante água, procurar se hidratar, praticar atividade física regularmente, cuidados diários com a pele. Então, tem esse cuidado de usar um sabonete adequado, um sabonete que não vai irritar a sua pele, usar um filtro solar, usar produtos para tratar aquela doença de base que você tenha. Todas essas ações vão levar a uma melhora do sistema imunológico e, consequentemente, da doença também. Eu costumo dizer que a beleza está em você se olhar no espelho e se sentir bem. E quando a gente tem uma melhora da autoestima, você se sente mais disposto, mais fortalecido para enfrentar os desafios do dia a dia. Então, espero que com esse conteúdo que eu trouxe aqui hoje, eu possa contribuir de alguma forma na vida de vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Muito obrigada, doutora Cristiane, trazendo informações importantes para a gente.
E esse tema, essa série muito legal do professor Alex, iniciativa dele, está trazendo profissionais para contribuírem com a coluna dele. Na semana passada ele trouxe o Dr. Fábio Minotto, que é dentista. E é tão interessante como a mente afeta o nosso corpo inteiro. Aí ele falou da questão dos dentes, né? Do maxilar, que as pessoas sentem dores por causa da ansiedade. A doutora agora Cristiane falando da acne, dessa dermatite seborreica e também da queda de cabelo, como o estresse faz isso com a gente também. Eu sempre costumo falar, né, nas conversas com as amigas, da importância da prevenção. A gente, infelizmente, deixa a nossa saúde mental para outro plano. E quando a gente aprende a levar o filho no pediatra, já deveria aprender também a levá-lo no psicólogo, porque é importantíssimo. Psicólogo, psiquiatra, não é questão de loucura. A gente tem que perder essa ideia que saúde mental é coisa para louco. A gente tem que se preocupar com a nossa saúde, porque a mente faz coisas inimagináveis, como a doutora colocou aí, questões de pele por conta de estresse e ansiedade. Então é importante, vamos nos cuidar. E o professor Alex, ele falou para a gente da importância do exercício físico para melhorar essa imunidade. É importante ressaltar que a atividade física é um fator muito importante se você está preocupado com a sua qualidade de vida. Então é importante que você escolha uma atividade física que você goste e faça dela um hábito. Inúmeros estudos científicos apontam que a prática de exercício físico regular, ela pode elevar a sensação de bem-estar e contribuir também para que haja um controle maior da ansiedade. Isso mesmo, professor Alex, muito obrigada mais uma vez. Na terça-feira a gente volta e o professor Alex a gente falando mais uma vez da ansiedade e transtornos associados. Participe com a gente, né? Acompanhe o nosso Direto ao Assunto sempre. Já aguardando o Bonfim, ele que vai trazer informações para a gente, vai trazer alguns boletins da região oeste, falando novamente de Covid-19. Meu sonho era não falar mais em Covid-19, mas infelizmente é uma situação que a gente está vivendo e vai viver por alguns meses aí, eu não sei quando pode acabar isso. Bonfim na ponta da linha. Oi, Bonfim. Boa tarde mais uma vez. Raquel. Boa tarde mais uma vez para você, para a Débora, para todo mundo que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto, né? Infelizmente, além de a gente trazer os boletins, o mais triste nessas notícias é quando aumentam aí o número de pessoas, né, de óbitos relacionados aí à Covid-19, como tem acontecido nesses últimos dias em algumas cidades do oeste da Bahia e principalmente aqui na cidade de Barreiras. Nos últimos dias, infelizmente, esse número vem aumentando, chegando, né, ao número de 9. A Secretaria de Saúde do município de Barreiras já confirmou ontem, nesta segunda-feira, o 9º óbito decorrente aí da Covid-19 no Hospital do Oeste. Dessa vez o paciente, sexo masculino, de 52 anos, havia testado positivo para o novo coronavírus, era hipertenso e com doença hepática, cirrose. Ele foi internado no HO no último dia 24 do mês de junho. Após agravamento do quadro, ele não resistiu e veio a óbito. Portanto, é a 9ª vítima aí da Covid-19 lá na cidade de Barreiras. A exemplo de Luiz Eduardo Magalhães, os números de casos positivos vêm só aumentando. O último boletim divulgado ontem à noite, já aparecem aí 616 casos confirmados da Covid-19. Desse número recuperados, a Secretaria informa 378 pacientes já recuperados. Em isolamento domiciliar, 222 casos de internamento. Agora são 7 pessoas internadas nos leitos lá do Hospital do Oeste. Óbitos, 9 óbitos registrados, nesse boletim da Secretaria de Saúde, aguardando o resultado, um número também grande, aguardando resultados de exames, um total de 141. Casos notificados ao todo, 5.397. Estes são os dados divulgados pela Secretaria de Saúde da cidade de Barreiras. Passando em algumas cidades também do oeste da Bahia, vou trazer aqui também os casos de Cristópolis.
O boletim informado ontem também, o último boletim informado pela Secretaria de Saúde da cidade de Cristópolis, confirmando, portanto, 37 casos. Dos 37, a Secretaria informa que 30 já estão curados. 101 casos descartados, 26 casos em monitoramento, um óbito, infelizmente, confirmado na Secretaria de Saúde da cidade de Cristópolis e 144 casos notificados é a atual situação de Cristópolis. Cidade de Correntina, que demorou também a confirmar o primeiro caso positivo do coronavírus, agora são 29 casos confirmados, ativos um total de 24 e curados, são 5 casos curados, 5 pacientes já curados na cidade de Correntina, descartados 343, casos monitorados são 389 e casos suspeitos em isolamento domiciliar, a Secretaria de Correntina informa um total de 38 casos suspeitos. Esse boletim também divulgado ontem pela Secretaria de Saúde da cidade de Correntina. Agora a gente traz as informações do boletim de Riachão das Neves, que confirma 58 casos positivos. A Secretaria também informa que dos 58, 54 pessoas já estão curadas da Covid-19. Casos descartados em Riachão das Neves, 193, e casos em monitoramento, um total de 31. Casos notificados, 278, esse boletim da cidade de Riachão das Neves. Cidade de Botirama, hoje casos confirmados, aguardando a atualização do boletim, mas casos confirmados, 123 casos confirmados, 95 curados, são 27 ativos, infelizmente também um óbito registrado lá na cidade de Botirama. 185 é o número de casos em monitoramento lá em Botirama. Casos negativos 83 e casos notificados 207. Esse é a real situação da cidade de Botirama. São Desidério apresenta já um total de 98 casos confirmados, curados, segundo a Secretaria de Saúde de São Desidério, são 76 casos aí curados, pessoas que já receberam alta, notificados suspeitos monitorados 427, notificados suspeitos em monitoramento 276 na cidade de São Desidério e 502 casos descartados. Esse boletim divulgado também ontem, hoje um novo boletim vai ser atualizado. Cidade de Bom Jesus da Lapa, a Secretaria informa 74 casos confirmados, dos quais 75 já recuperados, receberam alta, portanto, 65 pacientes, suspeitos em monitoramento 24, essa é a atual situação, alta do monitoramento 3.338 e em monitoramento no total, no geral, 1.174 é a atual situação da cidade de Bom Jesus da Lapa. São as cidades do oeste da Bahia, as principais cidades aí apresentando, portanto, os seus boletins informativos da Covid-19. Atual situação, todos os dias a gente traz aqui um parâmetro desses boletins que são informados pelas secretarias de saúde desses municípios. Infelizmente, como a gente vem trazendo as informações sempre com novos números aí confirmados da Covid-19. Vou encerrar minha participação, Raquel, trazendo outra informação diferente da Covid, a respeito das queimadas que estão acontecendo na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Ultimamente, o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar vem atuando e muito e chama a atenção da população para esse tipo de prática, principalmente numa situação de Covid-19, em que muitas pessoas sofrem com a questão da falta de ar. Muita gente está cometendo este crime, porque é crime ambiental e a pessoa pode se complicar também, vai ser processado criminalmente também, caso seja flagrado cometendo este crime. Olha só, bombeiros militares controlaram 3 focos de incêndio nos últimos dias, mas muitos estão acontecendo, 3 incêndios
em áreas de vegetação controlados pelo segundo subgrupamento, do 17º grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, que tem aqui uma companhia em Luiz Eduardo Magalhães. Nesta segunda-feira, as queimadas registradas nos bairros Florais Léa, Jardim Paraíso 2, Cidade Alta. No último caso, o fogo atingiu uma área de preservação ambiental e também chegou ali à altura de mais de 2 metros as labaredas de fogo. Eu tenho visto isso em vários outros bairros também, e o Corpo de Bombeiros ultimamente trabalhando muito nessas ações. As ocorrências dos bombeiros militares utilizaram técnicas de combate a incêndio. Os 2 primeiros incêndios se propagaram próximo a regiões habitadas, mas felizmente ninguém ficou ferido nessas ações. Volto a falar, é crime ambiental e o cidadão que for flagrado cometendo esse tipo de ação vai ser penalizado, e tem multa também, tem uma multa estipulada também para esse tipo de crime. A gente finaliza a nossa participação. Boa tarde para você, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Boa tarde, um grande abraço para você que estava acompanhando a edição do Jornal Direto ao Assunto. Um grande abraço e até amanhã. Abraço, bom fim para você. Obrigada pelas informações. 12h56. Débora tem um recadinho para a gente. Super Lojas Nosso Lar. É o Super Verão Nosso Lar. Toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas e promoções da Super Lojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou no WhatsApp, 63 99942 5461. Lojas Nosso Lar. Maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí, 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Tem participação, Débora? Temos participação no nosso WhatsApp. Né, ela não informou o nome para nós, mas ela disse ótimas dicas para cuidar da pele. Gostei muito. E quem participa com a gente dando boa tarde é o Joame Batista. Um abraço para o Joame e também para outra nossa ouvinte que gostou também da coluna e da participação da doutora Cristiane, dermatologista. Um abraço para vocês. 12h58. Temos o resultado da enquete, Débora? Temos o resultado da nossa enquete de hoje. A pergunta é, você acredita que o Oeste pode controlar o avanço da pandemia? 76% votaram sim e 24% votaram não. Nossos ouvintes e internautas, gente, eu odeio o nome internautas, mas fui obrigada a falar agora, e estão bem otimistas, né? A gente trouxe esses dados das 8 cidades que estão conseguindo controlar, a princípio, essa pandemia. A gente torce para que exemplos como o de Mansidão, que já está há 11 dias aí sem novos casos, sejam seguidos, porque para a gente conquistar, para a gente barrar ou pelo menos diminuir esse avanço da pandemia aqui no nosso interior, a gente precisa de ação tanto da população, a conscientização, né, individual, e também a partir dos gestores públicos. Tem que ser uma via de mão dupla. Só a população não adianta, nem só o governo adianta. Todo mundo tem que fazer a sua parte e vamos torcer para que todo mundo se conscientize. Débora, obrigada, boa tarde para você. Boa tarde, Raquel. Boa tarde também para o nosso colega Bonfim e para você que nos acompanhou hoje do Direto ao Assunto. Excelente tarde. Excelente tarde para todo mundo. Vocês ficam agora com Débora Muniz, o Revista Moderna. A gente volta amanhã ao meio-dia. Antes tem Douglas Batista, Geisa Calado, às 7 da manhã. No Hora 8 Notícias. Tchau, tchau. A gente volta amanhã. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!